Olá, alunos, tudo bem? Então, esse vídeo que eu estou apresentando para vocês aqui, ele tem por objetivo exercitar a correção dessa atividade avaliativa que foi realizada relacionada à SQL, tá? Então, eu selecionei essa prova porque eu acredito que ela contempla praticamente todo o conteúdo que a gente trabalhou durante a disciplina. E eu acredito que, quem sabe, a gente pode, resolvendo ela, aprender um pouco mais e tirar suas devidas dúvidas. Bom, então vamos ao que interessa. Para mim entender, eu acho, na verdade, não é entender, eu acho que na minha percepção, o que mais complica na resolução de uma atividade avaliativa é entender o que a questão está pedindo. Só que para entender o que a questão está pedindo, obrigatoriamente a gente tem que entender o que o diagrama ele está representando. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui no diagrama. Gente, aqui a gente tem o seguinte, vou começar aqui por baixo, ó. A gente tem um cadastro de medicamentos que está vinculado a uma categoria. Por que eu sei disso? Eu até frisei aqui, botei chave estrangeira, chave primária. Estão percebendo aqui? E a bolinha aqui marcando que tem a chave estrangeira, certo? Então o medicamento possui uma categoria, possui um nome, um estoque, o estoque do medicamento, tá? E o valor de venda daquele respectivo medicamento. Bom, esse medicamento aqui, ele possui uma relação de componentes que o compõem. Aqui é o cadastro de componentes e aqui é uma tabela de componentes de produto. Se vocês avaliarem esses componentes de produto, gente, a gente tem o quê? A chave primária gerada automaticamente aqui, eu tenho a chave estrangeira do medicamento e a chave estrangeira de qual é o componente que o compõe. E a quantidade desta composição, a quantidade do componente utilizado para que esse medicamento seja fabricado, por exemplo. Só isso. Bom, na tabela de componentes, eu tenho código, nome e o custo desse componente. Apenas isso. O custo, quanto que custa esse componente. Tá? Então vamos identificar uma coisa. Esse aqui é o custo do componente, esse aqui é o valor de venda do produto. São duas coisas distintas. Esse cara aqui é o estoque do medicamento propriamente dito, e esse aqui é a quantidade de componentes necessária para fabricar aquele medicamento, certo? Depois eu tenho uma tabela de relação aqui com o fornecedor. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que um componente possui vários fornecedores. E aqui eu tenho o código do fornecedor, ó, o FK do fornecedor, e o FK do componente propriamente dito. Então está aqui o meu fornecedor. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: eu tenho medicamentos com suas devidas informações, eu tenho componente, certo? Eu tenho a relação de fornecedores desses componentes e a relação de componentes que compõem o medicamento. Eu acho que era isso, certo? O grande segredo aqui é entender essa quantidade que ela representa e esse estoque que representa. Então, de novo, esse estoque é o estoque do produto acabado. Por exemplo, sei lá, vamos pensar, aspirina. Aspirina é um medicamento, mas aspirina, ela possui 60 aspirinas, certo? Agora, a aspirina é composta de quê? Então aqui eu vou ter a relação de ácido acetil salicílico, é um item do componente, eu uso 0,2 gramas para fazer, é a quantidade que eu estou usando para fazer, tá? E também utiliza lá, vamos supor lá, sei lá, um outro, eu não sei o que mais é fabricado, mas vamos pensar mais sei lá, um pó alguma coisa. Então aquele pó alguma coisa que eu tenho aqui do meu componente, também utilizo aquela quantidade para compor aquele medicamento. Certo, pessoal? Então vamos à solução do primeiro enunciado. Diz o seguinte, ó. Mostre as que é necessário para listar o nome do medicamento. Então, cadê o medicamento? Nome do medicamento. O que mais eu quero? Como é que eu faço isso? Primeiro, vamos usar os atalhos. Eu vou dizer o seguinte, M, porque lembra dos alias? Eu vou chamar isso aqui de nome med. Tá? Só para lembrar, vou botar o from aqui. TB medicamento. M. O M, só para lembrar de novo, então, é o atalho. O atalho, para mim não estar escrevendo TB medicamento o tempo todo aqui. Lembra? Então, eu estou imprimindo o nome do medicamento. O que mais ele pede? Seu valor de venda. O valor de venda está aqui, né? Então, de novo, eu quero da tabela de medicamento, valor venda, vírgula. O que mais ele pede? O nome da categoria do medicamento. Bom, o nome da categoria está aqui, mas espera um pouquinho, professor. Aqui é de outra tabela. Então, lembrando, temos que usar outra tabela. Nesse caso aqui, vou lá botar então de categoria, eu vou dar um alias para a categoria C, vou chamar de nome cat de categoria. É isso que ele está pedindo, é isso? Tá vendo?
Nome da categoria de medicamento, mesmo se o mesmo não possua categoria vinculada. Bom, isso aqui é um segredo. Já vou voltar nele, tá? De todos os medicamentos que possuem vendas. Bom, isso aqui é uma regra. Então, quais são as... vamos terminar de ler a regra. Que possuem valor de venda, de novo valor de venda, entre 5 e 9. E que possuem código de categoria entre 1 e código. Bom, código de categoria, só para lembrar. Como eu estou falando do medicamento, eu estou falando deste código de categoria aqui, que está entre 5 e 9, perfeito? Bom, nesse caso, vamos lembrar, são duas tabelas. Inner Join TB categoria C. Lembra? Como é que eu faço a relação? On. C ponto. Bom, de categoria eu tenho PK, código de categoria, se relaciona lá. Com medicamento, o atributo é ficar código de categoria. Relacionei chave primária com estrangeira. Ah, mas eu disse, aqui tem um segredo. Quando ele fala mesmo se o mesmo não possua categoria vinculada, significa o seguinte, ó. Pode ser que esse medicamento não tenha categoria. Então eu não posso usar inner. Vocês lembram disso? Aqui tem que usar o que, gente? Neste exemplo, eu tenho que usar, left join. À esquerda, porque eu já estou listando todos os medicamentos. Então eu quero listar todos os medicamentos mesmo que não exista categoria. Então, nesse caso aqui, é left join. Em alguns casos, poderia, onde o medicamento possa possuir código de categoria nulo. É a mesma coisa, quer dizer que não tenha categoria vinculada. Então, aqui eu relacionei medicamento e categoria. É assim que eu relaciono os dois. Bom, vamos às minhas condições. Qual é a primeira condição? Possui valor de venda entre 5 e 9. Vamos lá, valor de venda, where? Aonde? Que tabela que está o valor de venda? O valor de venda está aqui em medicamento. Então, eu vou botar lá M ponto valor de venda. Gente, tem duas alternativas aqui. Eu posso usar o between ou eu posso usar o mais clássico de todos. Vamos pensar em algoritmo puro. Vou usar o mais clássico. Se está entre 5 e 9, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 5 e. Só que o e eu não posso botar menor ou igual a 9. Isso não existe, gente. É que nem condição. Não existe no C isso. No if, certo? Concorda comigo? Eu tenho obrigatoriamente aqui que criar uma nova condição. Valor venda de novo. Menor ou igual a 9. Agora sim? Entenderam? Ou, bom, se é ou, gente, or. E agora começou um problema. Eu tenho um e e ou. Já sei que aqui, obrigatoriamente, eu tenho que forçar o meu e. Então, isso aqui é a primeira condição. Tem que ser maior ou igual a 5 e menor ou igual a 9. É isso? Entre esse período, é isso? Ou que? Ou que possuem códigos de categoria 1 ou 4. Bom, aqui então código de categoria, eu posso pegar lá de medicamento, ponto. É ficar código de categoria, é isso? Eu quero que ele esteja, que eles têm que ser 1 ou 4. A gente tem duas alternativas. A primeira é botar, tem que ser igual a 1 ou M ponto. É ficar código de categoria igual a 4. Ou, ao invés de fazer isso, eu simplesmente poderia ter feito o seguinte, pessoal. Deixa eu só, depois eu vou voltar aqui de novo. Fazer isso aqui, usar o in, né? Fazer assim, ó, 1 ou 4. Qualquer um dos dois estaria correto. Eu vou manter esse aqui na resolução dessa parte desse exercício aqui. Bom, eu acho que se a gente avaliar o que está pedindo o exercício, está aí a resolução do mesmo, sem problemas nenhum. Era isso, pessoal. Este é a resolução do primeiro exercício. Bom, vou aproveitar e vou resolver o segundo também. Vamos ao segundo. Tá aqui o danado do segundo. Estou usando o Notepad++ só para facilitar. Eu não estou usando um editor de SQL numa linguagem. Por quê? Porque não é meu objetivo. Eu estou respondendo como se vocês fossem responder literalmente a prova de vocês. O exercício 2 diz o seguinte, ó. Mostre o SQL que retorne como resposta o nome do medicamento, seu estoque, e o nome de categoria. Bom, vamos começar primeiro pegando o retorno, tá? Então vamos começar com select, que é o que pede. Retorne como resposta o nome do medicamento, de novo. Vou usar o alias M. Nome de medicamento. O nome de medicamento, é isso, né? Nome do medicamento. Seu estoque, então, lá de medicamento, eu quero o campo estoque, é isso. E o nome de sua categoria. Bom, de novo, nome de categoria. Eu estou repetindo praticamente. Ó, lá de categoria eu quero nome de categoria. É isso? Lá de categoria, então eu tenho que usar o join entre os dois, né? Em ordem de nome. Vocês estão percebendo que aqui não está falando? Bom, deixa eu primeiro colocar aqui o que está faltando aqui. From, TB, medicamento, M, é isso? Bom, tenho que relacionar medicamento com categoria.
Inner join, TB categoria C, aonde? Vamos relacionar chaves primárias com estrangeiras. PK, código de categoria, tem que ser igual a medicamento, FK, código de categoria. Relacionei os dois. Ah, professor, aqui tu está usando inner e aqui tu está usando left. Por que isso? Bom, aqui está dizendo mesmo que ele não possui categorias vinculadas. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou usando left porque o enunciado pedia. Aqui não está pedindo, galera. E não tem conteúdo obrigando nada. Eu vou usar o inner aqui sem problema nenhum. Ó, então inner join TB categoria. Fechou? E agora ele pede para imprimir em ordem. Bom, em ordem, gente, a única coisa que tem que fazer aqui é order by. Só isso que se ordena. Como é que a gente vai ordenar? Ele pede para ordenar. Pelo nome da categoria, então, lá de categoria eu quero o nome de categoria, e depois em seguida em ordem de nome de medicamento. Gente, só botar vírgula, olha que difícil. Medicamento, ponto, nome, med. É isso? Pronto. Resolvido o exercício 2 da avaliação. Gente, ó, esse aqui não era para errar. Concorda, pessoal? Então tá pronto aí o exercício 1 e 2. Nos próximos vídeos eu vou resolver os demais exercícios. Obrigado.